only see mighty mountains melt away. Seas of fury bound. Que não acreditam em Deus, que não leem a Bíblia, eles assinam contratos. Aqueles que assinaram um contrato hoje, assinaram que hoje é 1º de abril de 2018, depois de Cristo. Crendo ou não, é fato. Crendo ou não, aconteceu. Crendo ou não, Jesus mudou a história da humanidade. Amém? E por isso nós estamos aqui. Jesus veio para nos dar perdão acerca do nosso passado. A Bíblia fala que Ele perdoa o nosso passado, perdoa o nosso pecado e dele não se lembra mais. E Ele não só faz isso, mas Ele também nos dá uma nova vida para o presente e Ele também nos dá uma esperança para o futuro. Ele perdoa o nosso passado, nos dá uma nova vida para você viver no presente e te dá uma esperança para o seu futuro. Eu não conheço nenhum outro que faz isso, você conhece? Eu não conheço em nenhuma outra religião, em nenhum outro credo, em nenhuma outra crença, nenhum outro líder religioso que apaga o meu passado, apaga o meu pecado e consegue me dar uma nova vida para o meu presente, e consegue me projetar para um futuro maravilhoso e encher o meu coração de esperança e alegria de tudo do que está por vir, a não ser Jesus Cristo, amém? O fim de semana que mudou o mundo, ele iniciou na ceia, ele iniciou no jantar, ele iniciou sobre uma refeição. Jesus reuniu seus discípulos, os mais chegados, os 12 que andavam com ele, e sentou sobre a mesa com esses discípulos, e ali iniciou a nova Páscoa. Porque nós também lembramos da antiga Páscoa. A palavra Páscoa em inglês significa Passover, que tem a ver com o anjo da morte que veio sobre o Egito, quando o povo de Israel tinha sido escravizado e ficou 400 anos como escravos debaixo de Faraó. Então ali a Bíblia fala que Deus começou a libertar, trazer libertação para o povo dele, com atos e prodígios, coisas tremendas que ele começou a realizar ali no meio do povo, e a última praga que ele enviou foi a praga do anjo da morte, que ele ia levar a vida de todo primogênito egípcio, e toda casa que tivesse o sangue do cordeiro, que hoje representa Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele anjo não ia entrar naquela casa, porque aquela casa simbolizava uma casa que tinha comunhão com Deus. Aquela casa significava uma casa que tinha relacionamento com Deus, e o anjo da morte passava batido, aqui eu não posso entrar. E na casa que não tinha comunhão com Deus, ele entrou e levou a vida dos primogênitos. Houve grande choro, e Faraó cedeu e deixou o povo de Deus ir embora, libertou aquele povo, não só libertou aquele povo de mãos vazias, mas deu ouro, deu prata, deu bronze, gado, N coisas. O povo saiu abençoado daquela terra, e Deus ainda o sustentou durante vários anos, 40 anos em todo o deserto, milagrosamente fazendo descer pão do céu. A mesma forma, na Páscoa que celebramos hoje, ela lembra o que aconteceu no passado. Jesus é esse Cordeiro perfeito, e Jesus também é o pão do céu. Milagrosamente Deus libertou o povo do Egito, milagrosamente Jesus também nos liberta do poder do pecado, e milagrosamente o Senhor sustentou o seu povo no deserto, milagrosamente Jesus, o pão que desceu do céu, também nos sustenta. Amém? Então, a Páscoa, ela iniciou na ceia. Os discípulos ceiaram com Jesus, Jesus explicou sobre a nova aliança, sobre o pão, compartilhou o pão que nós vamos fazer dentro de alguns minutos, e ali Jesus foi para o Monte das Oliveiras junto com seus discípulos para orar. Subiram no monte, Jesus levou Pedro, Tiago e João consigo, e disse: fiquem aqui, vigiem e orem, que eu vou um pouquinho mais a fundo, ter um tete a tete com o Pai. E ali Jesus começa a falar com Deus, e Jesus começa a clamar: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, o que ele estava falando? Se existe um plano B, ativa ele agora. Se existe uma outra alternativa para que eu não passe pela cruz, para que eu não seja crucificado, para que eu não passe por tanto sofrimento, ativa esse plano B agora. Mas Deus disse: eu só tenho você. Eu não tenho outro plano.
Esse é o plano. Jesus espontaneamente virou e disse: seja feita a tua vontade, então, e não a minha. Quando ele tomou essa decisão, eu tenho certeza que ele viu o seu rosto, que ele viu o meu rosto diante dele. Ele lembrou de você que ainda nem existia. Vai valer a pena, vai valer a pena. Rostos de pessoas que ele nem tinham nascido ainda, mas que por causa da sua morte, da sua ressurreição, ia ser abençoado, ia ser perdoado, ia ser restaurado. Ele disse: vai valer a pena, então Deus, me dá força, porque eu vou até o fim. A Bíblia fala que anjos desceram e o fortaleceram. E dentro de instantes, Jesus para de orar e volta, chega perto dos discípulos. Os discípulos estavam dormindo. Ele disse: acordem, porque o traidor já chega. O traidor era Judas, era um dos seus que comia com ele sobre a mesa, que tinha saído um pouco mais cedo para poder já organizar o esquema junto com os mestres da lei, junto com os fariseus, junto com os homens religiosos da época. E ele vai até o Monte das Oliveiras trazendo um monte de soldado que ficava no templo. E eles chegaram até Jesus e ele veio até Jesus. Nós vimos aqui no teatro Jesus recebendo o beijo da traição. O que mais me fascina sobre isso é que Judas teve a chance. Deus é um Deus de segunda, terceira, quarta, quinta chance. Judas teve a chance de se redimir, porque Jesus, ainda na mesa, disse: um de vocês vai me trair. Eu acho que Judas ali perdeu aquela oportunidade de dizer: olha, Jesus, eu estou inclinado para te trair, mas eu não quero, me ajuda. Mas ele não pediu ajuda, ele saiu e foi. E quando ele volta, Jesus chama ele de amigo. Que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Que vê o homem que está prestes a trair e diz: amigo, amigo, amigo. A Bíblia fala que Deus é fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Jesus nos considera amigo mesmo quando a gente já deixa de ser amigo dele. Ele ainda quer a sua amizade, ele ainda está com o braço estendido. Que Deus maravilhoso é esse? E ali eu sei que após ser traído, os soldados vieram, levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote colocou Jesus no meio, botaram uma venda nos olhos de Jesus e começaram a bater nele. Começaram a bofetear Jesus, começaram a cuspir em Jesus. E disse: Jesus, você não é profeta. Agora profetiza, quem te bateu? E eu louvo a Deus que eu não fui Jesus. Porque se naquele momento eu tivesse com a venda fechada e alguém me batesse, eu já ia lembrar dos ensinos samurai. Eu já ia levantar, ia dar uma voadora no um, ia vir com uma muqueta no outro, ia ser pau para todo lado. Glória a Deus, eu não sou Jesus. Eu ia ainda dizer mais: Miguel, vem. Gabriel, vem. Aquele fogo que está queimando agora no altar, derrama, fulmina todo mundo. Estou cansado desse povo. Vim para os meus e os meus não me receberam. Mas não foi assim que Jesus fez. O que fez Jesus ir até o fim foi o amor que ele tinha por mim e por você, mesmo antes de você existir. E ali, testemunhas falsas vieram, acusando Jesus, inventando historinhas, até que chegaram ao ponto de dizer: Jesus é o Filho de Deus, então ele está blasfemando, porque se ele diz que ele é Filho de Deus, ele é Deus, e nenhum homem pode ser Deus. E aí eles começaram a acusar ele de blasfêmia, e levaram ele até o governador ali de Jerusalém, um homem chamado Pilatos, do Império Romano. E aquele homem pegou Jesus, e era época de Páscoa, e naquela época eles podiam, pela lei, soltar um preso, era costume libertar um preso, e eles colocaram Jesus de um lado, Barrabás do outro, que era um criminoso, um assassino em série. O cara estava ali, e Pilatos disse: eu não vejo nada para acusar esse homem, eu interroguei esse homem, eu não vejo nele culpa nenhuma, vamos soltar esse homem. E o povo: não, solta-nos Barrabás. E quando disse: e com ele o que eu faço? Todo mundo gritou de uma só voz: crucifica-o, crucifica-o. Eles gritavam mais forte que a torcida do Corinthians quando faz gol. E começaram ali, e Jesus, aí Pilatos disse: então eu vou açoitá-lo antes. Açoitou, os corintianos ficam dando risada ali, olha só. Não sei como eles falam que é fiel, né? Então, eu sei dizer que Jesus estava ali, o povo gritando crucifica, ele levou para ser açoitado. Uma vez um homem de Deus teve uma visão,
e ele compartilhou que cada chicotada que Jesus recebia representava a cura de uma enfermidade, representava a cura de uma doença. E que é por isso que a Bíblia fala que pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então ali naquele momento Jesus estava fazendo a propiciação, ele estava ali sofrendo pelos pecados da humanidade. E daquele momento ele carregou a sua cruz. Nós vimos aqui no teatro Jesus carregando a sua cruz, indo até o Gólgota, até o monte. Ali ele foi crucificado, colocaram pregos para prendê-lo na cruz, mas você sabe que não foram os pregos que seguraram ele. O que segurou Jesus naquela cruz foi o amor dele por mim e por você. Porque em qualquer minuto Jesus podia dizer, porque as pessoas ficavam afrontando ele: Jesus, você não é Deus? Desce daí. Jesus, você não é Senhor? Desce daí, salva a ti mesmo. E as pessoas caçoavam de Jesus. Ele poderia ter feito isso, ele poderia ter mandado fogo descer do céu. Não tinha um profeta, acho que foi Elias ou Eliseu, não me recordo, que fez descer fogo do céu e consumiu o exército do rei que queria prender ele, que queria pegar ele. Então Jesus poderia ter feito a mesma coisa, com muito mais autoridade que o profeta, mas ele não fez, porque foi o amor que segurava ele ali. Foi o amor por mim e por você, antes mesmo da gente nascer. Então, o céu ficou escuro. No templo, tinha um véu, que ia de cima a baixo, que separava. Antigamente, algumas pessoas só poderiam se relacionar com Deus, ter intimidade com Deus. Quando você estuda a Bíblia no Antigo Testamento, você vê que eram homens específicos que Deus escolhia para se revelar a eles. E o povo conhecia Deus através desses homens. Eram alguns juízes, eram alguns profetas, eram alguns reis que Deus falava. Moisés era um homem que a Bíblia fala que era amigo de Deus, que Deus falava face a face. Mas Moisés tinha um camarada chamado Josué que vivia na cola dele. Mas quando ia subir no monte, Deus falava: Moisés, você sobe. Josué fica na metade do monte. E o povo longe do monte, nem chegue perto. Mas depois que Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala que esse véu se rasgou. E todos nós, eu e você, qualquer um, independente de cor, credo, raça, é bem-vindo a entrar na presença de Deus. Basta que a gente reconheça Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E o que eu amo a respeito disso, é como se Jesus falasse assim agora, depois da sua morte, depois da sua ressurreição: Pai, recebe a Ana como tu me recebe. Recebe o Beto como o Senhor me recebe. Pai, recebe o Luciano como tu me recebe. Como vocês acham que Deus recebe Jesus? Vocês acham que Deus recebeu Jesus depois que ele morreu e ressuscitou? Foi como? Foi com festa ou foi com, não chega perto de mim? Foi com festa, foi com júbilo, foi com alegria. E dessa mesma forma, Deus vai receber a mim, Deus vai receber a você um dia. Amém? Porque Jesus está nos enviando, nós estamos indo ao Pai um dia, todos nós estaremos diante dele. E nós seremos recebidos como o próprio Deus recebe seu Filho. Amém? Glória a Deus por isso. E aí, Jesus morreu, ele foi enterrado. Um homem chamado José de Arimateia, outro homem chamado Nicodemos, pegou Jesus da cruz, pediu permissão a Pilatos, levou Jesus para um túmulo, rolaram uma pedra sobre o túmulo. Antes disso, envolveram Jesus no manto, colocaram Jesus ali, a pedra ficou ali, mas aconteceu algo tremendo no terceiro dia. Algo incrível aconteceu no terceiro dia. A gente não sabe o que aconteceu no sábado direito. Jesus morreu na sexta, no sábado a gente não tem muita ideia. Eu tenho uma especulação. Eu acho que Jesus foi até o inferno pegar a chave do diabo da mão dele. O inferno estava em festa. O inferno estava muito em festa. O inferno, minha mãe já está rindo que ela sabe o que eu vou fazer. O inferno estava em festa, estava todo mundo dançando. Eles começaram a botar aquele som do Michael Jackson. Ele botou Michael Jackson no play, DJ, bota aí Satanás estava lá. I'm bad, you know it, I'm bad, you know it, I'm bad. Who's bad? No meio da dança só veio Jesus de voadora. Bem na goela, no gogó. Deitou Satanás, tu está derrotado. Me dá a chave da morte porque agora ela é minha.
Aleluia. No terceiro dia, no domingo de manhã, ele ressuscitou, uma das cenas mais lindas. Eu estava lembrando, toda Páscoa eu lembro dessa cena. No terceiro dia, a pedra rolou. Jesus ressuscitou. Chegou Maria, foi atrás de Jesus. Ela entrou no túmulo, o túmulo estava vazio. E ela viu um homem que parecia um jardineiro. E ela chegou até esse homem e diz: onde você colocou o corpo do meu Senhor? E naquele momento, aquele homem a chamou pelo nome Maria. Quando ela ouviu Maria, ela reconheceu a voz. Era a voz do Mestre, era a voz de Jesus. Aleluia. Então Jesus ressuscitou, ela contou para os discípulos estavam naquele alvoroço, todo mundo triste, perplexo, e agora? O que aconteceu? Eu falei hoje no culto da manhã, os discípulos estavam sentindo a dor como de alguém que perde um ente querido. Quando morre um amigo nosso, um parente nosso, alguém que a gente estima, a gente sofre a dor, a gente sofre a perda. Os discípulos estavam sentindo essa perda, mas essa perda estava prestes, essa tristeza estava prestes a se transformar em júbilo, estava prestes a se transformar em alegria, e aí Jesus aparece bem no meio da casa que eles estavam. Eles estavam numa casa em Jerusalém reunidos. Aí do nada, pum, aparece Jesus ali e diz: paz seja convosco. Aleluia. Deus é maravilhoso, e ali ele dá uma missão para aqueles discípulos. Ele começa a falar acerca do que está por vir. Ele começa a dizer: vocês vão receber poder do alto, para que vocês sejam a minha testemunha. Essas palavras que Jesus disse para os seus 12, ele continua dizendo para mim e para você hoje: sejam minhas testemunhas. Resumidamente, essa é a história da Páscoa. Mas hoje, no nosso culto de hoje, nós vamos focar na mesa. Nós vamos focar onde tudo começou. E sobre a mesa, quando você pensa em mesa, o que você imagina? O que você pensa? Qual a primeira coisa que vem na sua mente? Comida. E quando você pensa em comida, automaticamente você pensa também em pessoas, certo? Ou você é daqueles que faz aniversário, você contrata um buffet, tem a dona Ana Dias que faz buffet para festa aqui na nossa igreja, aí você liga para a dona Ana Dias: Ana Dias, eu quero um buffet, eu quero uma festa, eu quero um cento de salgado, um cento de bolinha de queijo, um cento de coxinha, eu quero brigadeiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Você vai lá, escolhe, pede um bolo, aí chega na hora da festa, só tem você lá, é assim? Aí você encomenda todo o buffet, chega toda aquela comida, você paga, você vai lá, coloca a mesa, acende a vela, apaga a luz. Parabéns para mim, parabéns para mim. Alguém faz isso? Você chama o quê? Pessoas, certo? Para compartilhar. Então a mesa simboliza relacionamento. A mesa simboliza comunhão. E tem um salmo, coloca ali para a gente, Salmo 23, o salmo mais famoso da Bíblia. Salmo 23, versículo 5 diz que: tu preparas para mim um banquete, uma mesa à vista dos meus inimigos. Então o nosso Senhor Jesus prepara uma mesa para nós. Qual o intuito dele com a mesa? Relacionamento, amizade. Sabe, uma vez eu trabalhava no centro, uma época no centro de Santos, e eu dava aula de inglês lá no centro, tinha uma salinha lá, as pessoas saíam dos seus trabalhos, iam ter aula comigo, e eu corria para almoçar, porque eu dava aula na hora do almoço. E aí eu lembro de um dia que eu corri para um restaurante de comida natureba, que eu estava tentando perder peso, continuo tentando perder peso. Já faz bons anos que eu estou tentando. Eu lembro que eu cheguei nesse restaurante de comida natureba, e ali naquele restaurante, eu cheguei, estava lotado, eu tinha pouco tempo para comer, eu olhei o restaurante cheio pra caramba, tinha muita gente ali sentada assim, eu comecei a escanear as mesas, para ver se tinha alguma mesa com alguma cadeira vazia, porque normalmente as pessoas vão, né, se você quer uma dica, tem um livro secular que diz: não almoce sozinho, né? Então é muito bom você criar relacionamento, network, sempre almoce com alguém, convide alguém para almoçar, não vá sozinho. Mas eu encontrei um cara que não leu esse livro, que não conhece esse princípio, e estava almoçando sozinho. Para minha sorte, então tinha uma cadeira vazia.
E como eu estava com pressa, mas é muito esquisito isso, né? Você chegar na mesa de um total estranho e falar, você se importa que eu me sente com você para almoçar? Eu estava com o meu prato já na mão, eu não dei muita escolha para ele, porque eu já fui sentando. Ele falando não ou sim, eu ia fingir que eu não ia ouvir e ia sentar e comer, porque eu estava realmente com pressa e eu não queria comer em pé. Então eu sentei, o cara, quem acha que nós ficamos best friend ali? Quem acha que a gente ficou brother ali, que rolou um papo, que fluiu com uma beleza, que ele sorriu, foi simpático comigo? Quem acha que rolou isso aí? Nossa, vocês são positivos, hein? Ele nem olhou na minha cara. Ele baixou a cabeça, continuou comendo a comida dele, provavelmente ele comeu muito mais rápido do que o normal, porque eu estava sentado na frente dele, porque é estranho sentar na mesa de quem você não conhece, não é estranho? É esquisito, ficou esquisito. Eu não consegui falar nada com o cara, ele não me deu abertura para nada, simplesmente foquei em comer minha comida, ele focou em comer a comida dele, ele foi embora antes que eu, logo depois eu também fui embora, nunca mais o vi na vida. Deus não quer isso conosco. A mesa é lugar de relacionamento. Então Jesus hoje ele prepara um banquete para mim e para você. Hoje o felizardo vai ser o André. André, vem André, olha a mesa que eu preparei para você. Sente-se. E Salmo diz que Deus prepara um banquete para nós. E Ele prepara esse banquete, Ele prepara uma mesa para que nós tenhamos o quê? Relacionamento. E aí Jesus senta na mesa junto com o seu convidado de honra, que é o André, é você, é eu. Oi André, tudo bem? Tudo bem. Como foi seu dia? Me fala aí seu filho Benjamin, como é que ele está indo na escola? Como você está sentindo o crescimento dele, o desenvolvimento dele? E me fala sobre a sua esposa Josi, o que você mais gosta nela? Então, claro. Vocês conseguem entender? Olha, André, eu quero que você me conte sobre seu filho, sobre sua esposa, porque eu quero ouvir a respeito deles na sua ótica. Jesus, ele sabe todas as coisas, mas ele tem prazer em ouvir a gente falar daqueles que a gente ama de acordo com a nossa ótica. Ele tem interesse em ouvir o que você sente para o seu cônjuge, o que você sente dos seus filhos, quais são os seus sonhos que você projeta para a sua família. Deus tem interesse em ouvir, em se relacionar, porque Ele se importa com você. Amém? Mas, olha o que diz ali, Ele prepara a mesa, Ele prepara um banquete para mim, mas Ele prepara a vista de quem? Ele prepara, eu fiquei pensando nisso, a vista dos meus inimigos. Deus gosta de esnobar os inimigos, né? Então Ele prepara o banquete todo, está aqui o Andrezão, comendo, se banqueteando, pode comer mais uva, pode pegar mais, come caqui, tem pêssego, tem aqui um monte de coisa, tudo fresquinho, tudo higienizado. Tem vinho aqui, tem água, tem pão. Então, Ele prepara porque Jesus, Deus, Ele quer ver o inimigo, Ele quer ver Satanás, Ele quer ver os demônios ficando com inveja, olhando assim, falando, poxa, esse cara não é mais meu, esse cara antes comia na minha mão, agora ele está sentado na mesa de Deus, ele está comendo da mão do Senhor, ele está seguindo Deus e não está mais me seguindo. Então assim, Deus adora mostrar suas vitórias, Ele esfrega na cara do diabo mesmo. Isso que eu entendo desse versículo, a vista dos meus inimigos, para que eles vejam e se frustrem mesmo. Olha como eu estou abençoando o André, diabo. Olha a família dele. Deus não falou isso para Satanás acerca de Jó? Ele gosta de esnobar. A Bíblia fala que Jesus, ao morrer na cruz, Ele fez um espetáculo público da derrota e do fracasso de Satanás. Então, sendo que na sequência do versículo, ele que fala que é a vista dos meus inimigos, mas a gente tem que entender uma coisa. Tem um versículo em 1 Pedro, coloca lá para a gente, 1 Pedro, acho que é 5. Sejam alerta e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda como?
Então, a Bíblia aqui já falou no versículo que a gente leu, que é a vista. Então, ele está vendo o André na mesa. E esse versículo diz para a gente vigiar, porque ele fica como? Ele fica ao redor. Mas ele fica ao redor como? Como um leão. Ele fica ao redor como? Rugindo, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade para devorar. Então ele fica olhando uma brecha. No momento que o André deu uma brecha, na velocidade da luz, num piscar de olhos, ele senta na mesa que o próprio Deus tinha preparado para o André. Como você sabe se o diabo está sentado na tua mesa ou não? Ele senta na mesa e ele faz assim, olha, quer uma água, André? Oh, coisa boa. O diabo tem essa educação, ele fala, de boca cheia. Não se importa. Sabe aquele cara lá do departamento financeiro do seu trabalho? Parceiro nada. Ele está fazendo a sua caveira para o seu chefe nesse momento. Você nem imagina. Ele está falando mal de você para todo mundo do escritório, queimando o seu filme para todo mundo do escritório. Sabe aquela situação também que você está vivendo? Que você tem orado, pedido para Deus para mudar, para Deus transformar? Cara, você está perdendo seu tempo em orar. Deus está ocupado demais, Ele nem está ouvindo sua oração, Ele tem outras coisas mais importantes para se preocupar. Você acha que Ele vai se preocupar com você? Você acha que Ele vai se preocupar com a tua situação, com aquilo que você está vivendo? É muito pequeno o que você está vivendo, seu problema é muito pequeno perto do problema da humanidade. Então, se eu fosse você, cara, eu já ficava conformado. Sabe que você nasceu para sofrer? Você nasceu para sofrer, André. Seu cônjuge não vai vir para Jesus. Ela é uma pessoa difícil. É uma pessoa complicada. O coração dela é duro, ela é teimosa. Esse ator não está representando bem, né? Aí está chorando, está chorando. As palavras estão entrando na mente dele. Então, André, cara, essa promoção que você está pleiteando, cara, se contente aonde você está. Você já conquistou muita coisa, fica aí nesse nível mesmo, sabe? Para que mais? Para que? Se contenta aí onde você está, cara. Tá bom assim, tá bom? Então, cara, é isso que você tem. E quando você vê o inimigo, ele é o quê? Ele é o pai do quê? Ele é o pai da mentira, mas por que será que tem tanto crente acreditando mais na mentira do diabo do que nas promessas de Deus? Então, se você tem acreditado nessas coisas, se alguma coisa que eu falei aqui, na verdade, o cara do financeiro não está nem aí para o André, ele está pensando em fechar o orçamento do mês para a empresa, ele está preocupado com os números da empresa, nem está pensando no André, mas o diabo coloca uma semente de paranoia na vida da pessoa, e você fica matutando e pensando e imaginando coisas, ele coloca pessoas umas contra as outras por coisas que nem aconteceram. Então, se isso tem acontecido com você, é um grande sinal de que Satanás está sentado na sua mesa. Se você tem sofrido de ansiedade, se você tem perdido a esperança, se você tem perdido a fé, é sinal de que ele está bem na tua mesa, blefando, e você está acreditando nos blefes dele mais do que nas promessas de Deus. A palavra promessa significa uma oferta com garantia de resultado. A palavra promessa significa uma oferta com garantia de resultado. E Deus pode garantir resultado, amém? Ele cumpre o que Ele promete, amém? Então Ele oferece algo para você, garantindo que vai ter um resultado positivo e que aquilo vai acontecer. Por isso que nós dizemos, a promessa de Deus é sim e amém. Por que a gente fica acreditando nas mentiras do inimigo? O diabo é um mestre do blefe. Tem outra coisa que ele gosta de fazer também. Uma vez que ele tomou lugar na mesa,
ele tenta também convencer, André, cara, tem uma outra mesa aqui, cara, muito mais divertida do que essa. Você não tem noção das músicas, da balada, do agito, da mulherada. Você não tem noção é legal, cara, é bom pra caramba. Vem comigo. Sai dessa mesa. Essa mesa só senta crente careta. Só senta crente chato, hipócrita. Vem comigo aqui que você vai se dar melhor. Como pastor há 12 anos, eu já vi muita gente saindo da mesa da presença de Deus para sentar na mesa da roda dos escarnecedores. Saindo da casa de Deus para ir para a casa onde o mundo oferece seus prazeres passageiros. E aqui o André está se divertindo. Aqui o André está legal, enquanto o dinheiro dele dura. Uma hora o dinheiro acaba, uma hora os problemas vêm. E quem vai ajudar? A história do filho pródigo é impressionante. Essa história mostra o jovem se separou, saiu da presença do seu pai, saiu da casa do seu pai, parou de comer da mesa do seu pai, mas como ele tinha dinheiro, ele tinha recurso, ele era rodeado de amigos. Então, garçom, leitão, a pururuca, os amigos vinham, leitãozinho bom hoje, hein? Nossa, feijoada, os caras sentavam ali do lado, nossa, que legal, você vai pagar mais uma rodada, André? Isso que é amigão. Mas uma hora a fonte secou, o dinheiro acabou, e cadê os amigos do André? Começaram a se esquivar, e André se encontrou sozinho, e quando ele ficou com fome, chegou um prato de comida. Pergunta: que prato é esse, André? É lavagem de porco. É só o que tem para você agora, amigo. E é isso que o diabo faz. Eu nunca vi, e muito mais. Tá docinha a uva, não tá? Eu nunca na minha vida vi alguém que saiu da presença de Deus e disse: pastor, minha vida melhorou demais. Olha, pastor, depois que eu saí da igreja, depois que eu abandonei meu chamado, depois que eu larguei minha família, depois que eu fui para o mundão, nossa, top. Nunca ouvi um testemunho desse. Eu só vejo pessoas fazendo isso andando para trás, se atolando na lama, se afundando cada vez mais. Porque eu fiz isso uma vez. Eu nasci em berço cristão, eu ia para a igreja desde que eu nasci. Minha mãe foi batizada nas águas grávida de mim. Eu falo que eu fui batizado 2 vezes. Uma vez eu estava na barriga da minha mãe, depois eu nasci, cresci com 12 anos, me batizei. E aí, com 15, 16 anos, comecei a me afastar. Não quero mais essa mesa de Deus, eu quero comer na outra mesa, eu quero sentar na roda dos escarnecedores. E quando eu sentava nessa mesa, eu tinha vergonha de falar que eu ia na igreja de vez em quando. Tinha vergonha de falar que a minha mãe era crente. Eu já avisava a minha mãe: mãe, vai vir uns amigos meus da escola aqui. Mas tu não me abre a boca, não me fala de Jesus, pelo amor de Deus, para eles. Você acha que minha mãe dava ouvido? Oi, prazer, sou a Sônia, mãe do Fábio. Olha, Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida. Está aqui um folhetinho da Bíblia. Falei: desculpa pela minha mãe, não te trago mais aqui. E eu fui me afundando e me afastando, mas glória a Deus, que Deus levantou um vizinho lá na Austrália, lá no ano 2002, um cara que olhou para a minha vida, teve misericórdia de mim, estendeu sua mão para mim e me tirou daquele tremendal de lama e me trouxe para ser firmado sobre a rocha. Alguém investiu em mim, ia na minha casa, ele falava: aí Fábio, vamos na igreja? Eu falava: cara, não estou muito afim não, mas dava 6 da tarde, a igreja começava às 6:30, ele já estava na porta da minha casa, mesmo eu dizendo que não ia, ele ia lá: Fábio, nós vamos. Aí eu não tinha que dizer, ficava com vergonha, pegava e ia, e Deus falava comigo, e eu chorava, e Deus tocava meu coração. Aí eu voltava no domingo. Aí ele se casou, foi ter uma outra vida, morou em outro bairro. Deus levantou outra pessoa para insistir em mim. Essa outra pessoa trabalhava a noite inteira de enfermeiro. Aí ele me falava assim: não posso te levar no culto da noite, mas te levo no culto da manhã. Então ele saía do hospital, me pegava em casa, me levava para a igreja, começava o culto, ele ficava... Mas eu estava recebendo. E Deus começou a me gerar propósito, vida, e eu ficava lembrando como a minha vida era vazia e sem graça, como aquele momento que eu fiquei afastado de Deus não tinha sentido, não tinha propósito, eu vivia para mim. Sabe aqueles discursos de faculdade? Conquiste seus sonhos,
corra atrás dos seus sonhos. Isso é medíocre demais. Não corra atrás do seu sonho, corra atrás do sonho de Deus, que é muito maior que o seu. O seu sonho só envolve você, sua família no máximo, é muito pequeno. Deus tem muito, mas muito mais. O que eu amo acerca de Jesus é que esse Jesus, ele nos dá uma outra chance. Você cansou dessa mesa, né, André? Volta para a minha mesa, porque essa mesa não é lugar para você. Eu nunca quis que você fosse para lá. Esse é o seu lugar. Nosso Deus é um Deus de segunda chance, amém? E toda vez que você volta, você é muito bem recebido. Quem está sentado em sua mesa? Quem está sentado em sua mesa? Se for o diabo, bote ele para correr. Bote ele para correr, porque a Bíblia fala, se submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Sendo que eu vejo muito crente fugindo do diabo. Olha, eu não vou servir na igreja porque, pastor, se eu servir, vem retaliação. Olha, é melhor ficar quietinho na minha, é melhor não fazer nada para Jesus, porque se eu estender a mão, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala para a gente se submeter a Deus, resistir o diabo, e quem tem que fugir de você é ele, não você dele, amém? Então, chegando a hora da ceia, nós vamos falar sobre a ceia agora. Toda vez, se o diabo estiver na tua mesa, você bota ele para correr. Agora, se for Jesus que estiver sentado na mesa dele, seja agradável. Porque tem muito cristão que está na mesa com Jesus, né? Vamos trocar agora o André é Jesus, eu sou o cristão. Eu estou aqui na mesa com Jesus, Jesus querendo se relacionar comigo, eu podendo adorar Jesus, enfim, tendo esse relacionamento gostoso, mas eu chego para Jesus e falo, me dá carro novo, me dá namorada, me dá saúde, me dá, eu quero muito, quero que tu me dá. E o relacionamento se resume nisso. A Bíblia fala que a sanguessuga tinha 2 filhas, uma chamava Dá e a outra chamava Dá. Então, Jesus está na tua mesa, seja agradável, adore Ele. Não fique só com a lista de supermercado para Ele atender os seus pedidos. É importante você também pedir, claro, não devemos, mas o seu relacionamento com Ele não deve se resumir só nisso. Amém? Deus quer muito mais de você. E Ele tem muito mais para você. A realidade é que quando você busca primeiro o reino de Deus, toda essa lista começa a correr atrás de você. O homem solteiro que busca o Senhor, a esposa corre atrás dele. A mulher solteira que busca o Senhor, o homem de Deus corre atrás dela. O homem de Deus que busca o Senhor, o emprego, a promoção, o salário melhor, as coisas correm atrás dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Nós temos uma série esse ano, fazendo propaganda já, no 2º semestre, quando as bênçãos do Senhor correm atrás de você. Vai ser muito legal. Então, quando nós ceiamos, a gente tem que pensar sempre em olhar para trás, lembrando do que Jesus fez por nós, do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados. E nós devemos também olhar para frente, pensando também no futuro que Ele tem para nós, porque não acaba aqui. Quando nós recebemos Jesus é apenas o primeiro passo. Quando essa vida se acaba, é só mais um capítulo que se encerrou, um novo se começa. Então, Deus tem muito mais. Então, nós temos que sempre lembrar do que Ele fez por nós. A Bíblia fala, fazei isso em memória de mim. Tomamos a ceia se lembrando de Jesus, do que Ele fez por nós, mas não podemos perder e deixar de ter a expectativa no futuro do que Ele ainda vai fazer. Quando o diabo quiser fazer com que você foque nos seus erros, foque no seu passado, Jesus quer que você foque na sua redenção, no perdão que Ele lhe ofereceu, amém? Ainda sobre a ceia, põe lá o versículo de 1 Coríntios, capítulo 11. Diz assim, portanto, todo aquele que comer o pão, ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que quer dizer
beber indignamente. Na verdade, todos nós não somos, nenhum de vocês, nem eu, somos dignos de assentar à mesa do Senhor. Nenhum de nós temos dignidade para isso. É pela graça dele, amém? Foi como nós falamos aqui, Pai, recebe a Ana como o Senhor me recebe. Então, quando Deus olha para mim, olha para você, olha para todos que estão em Cristo, Ele olha Cristo em nós. Ele olha através do sangue do Cordeiro. Então, Ele não vê o seu pecado, Ele vê você, a imagem e semelhança dEle, Ele vê você através do sangue de Cristo. Ele tem uma outra ótica acerca da tua vida, Ele te vê perdoado, Ele te vê redimido. Então, Ele te aceita e isso que te faz digno de se sentar na mesa. Porque eu não consigo me dignificar o suficiente para ser aceito na mesa do Senhor. Foi pelo que Ele fez por nós. Então, mas, mesmo sendo justificado por Deus, eu consigo me tornar indigno, e o que Paulo está falando aqui não é que ele quer que você não se sente à mesa. Ele quer preparar o teu coração para que você se sente à mesa com o coração correto. Ele quer que você se sente à mesa da forma que você deve se sentar, com o coração correto. Isso é muito importante que eu vou falar agora. Porque Deus não quer ninguém excluso, não quer que ninguém fique de fora. Nós temos um Deus inclusivo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo é o mundo inteiro. Todos os grupos, o mundo vem do grupo da palavra etnos, que significa todas as etnias, todas as línguas, todas as raças, todas as cores. Deus amou todos de tal maneira que enviou seu único filho para todo aquele que nele crê, todo significa todo mundo, eu, você, e ninguém pereça, ninguém mesmo. A vontade de Deus é que ninguém pereça. Infelizmente tem gente perecendo, mas essa não é a vontade dele. A vontade dele é que ninguém pereça, mas todos tenham a vida eterna. Sendo que, como que eu posso ser um indigno, culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor? Põe o próximo versículo, por favor. Aí fala, examina-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Volta lá para o outro, por gentileza, para 27, isso. Então, o problema é que muitos cristãos, embora aceitos por Jesus, recebidos por Jesus, amados por Jesus, toda vez que se senta na mesa, sai da mesa do mesmo jeito que sentou. Sai da mesa da mesma forma que entrou. Então, não é isso que Deus deseja para nós, não é isso que Jesus quer de nós. Siga o exemplo de Zaqueu. O que aconteceu com Zaqueu quando ele sentou à mesa de Jesus? Jesus disse, me convém jantar na tua casa. Zaqueu foi com Jesus. Zaqueu era um homem extremamente pecador. Eu diria que Zaqueu hoje era a figura do Lula. Zaqueu foi jantar na casa do homem. Naquele jantar, aquele homem foi completamente transformado. E naquele jantar, aquele homem disse, olha, tudo que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou pegar metade da minha fortuna e vou doar aos pobres. Transformação. Jesus saiu daquela mesa, voltou para os seus afazeres e ele se levantou dali um homem transformado. Mas às vezes eu vejo cristãos ceando com Jesus, mês após mês, vindo em culto de ceia após culto de ceia, e ele é o famoso crente esteira. Não seja crente esteira, gente. Chega. Você já andou na esteira? O que acontece na esteira? Você anda e o que acontece? Tu não sai do lugar, o tempo passa. Não passa o tempo? Demora para passar, mas passa. Quando você está fazendo exercício, você parece que não passa nunca. Você põe lá 30 minutos, não chega nunca esses 30 minutos. Então você está lá andando, correndo, fazendo sei lá o que for na esteira, o tempo está passando e você não está saindo do lugar. E tem cristão que é assim, está lá vivendo do mesmo jeito, sem ser transformado, sem ser mudado, e o tempo passando, a vida voando, e ele continua o mesmo. Domingo após domingo, mês após mês, ele vem e senta na mesa. E aí está sentado na mesa com Jesus, está ceando com Jesus no culto de ceia, e na casa dele, seja lá onde ele está ceando com Jesus, Jesus senta na mesa e... André, que cheiro é esse? É só um pecadinho de estimação, Jesus, mas é de boa. De boa nada, cara. Isso aqui está fedendo demais. Deixa eu te libertar disso. Olha o lixo do André. Mandar para bem longe daqui. Agora sim, André. Você não está mais leve, cara?
A ceia acaba, é hora do André ir embora. O que ele faz? Ele dá uma disfarçada, estou olhando, Jesus está olhando para um lado, e ele vai lá e pega o lixo de volta. Mas aí passa o primeiro domingo do mês seguinte, é culto de ceia de novo, aí vem o André ceiar com o Senhor. André, é o mesmo cheiro do mês passado, André. É o mesmo pecado que eu te libertei, André. Tu não tem vergonha, não? Jesus vem, rompe de novo, lança fora, acaba o culto, André vai embora, pega de novo aquele pecado e continua vivendo do mesmo jeito. Quando você faz isso, meu amado, você está bebendo a ceia indignamente. Você está caçoando do que Jesus fez na cruz por você. É momento da gente se arrepender de verdade. O que Paulo está falando aqui, eu quero você na mesa. Jesus quer você na mesa, mas Ele quer você com o coração puro. Ele quer você com o coração aberto, Ele quer você com o coração pronto para ser liberto, para ser purificado, para ser limpo. Chega de ficar para lá e para cá, carregando esses pecados, carregando as mesmas coisas, vivendo com o mesmo jugo, nunca desenvolvendo o seu potencial. Chega de ser crente esteira. A gente caçoa da cruz, a gente toma a ceia indignamente. Vou ilustrar. Nós temos um irmão aqui na igreja que é uma bênção. E ele se converteu na nossa igreja, se batizou na nossa igreja, a esposa dele também. E eles moravam juntos, já tinham uma filha há muitos anos, já juntos, com uma filha. E eles começaram a vir na igreja juntos, se converteram juntos, enfim. E eu sei que ali naquele momento, num dado momento, ele chegou para mim e falou: pastor, eu sinto que eu não devo tomar mais a ceia, eu sinto que eu vou ficar sem tomar a ceia porque eu estou morando junto com a minha esposa, com a minha mulher, e nós ainda não somos casados, não temos uma aliança com Deus, a gente é amigado. Eu falei: que bom que você teve esse entendimento, que aqui na igreja a gente não proíbe ninguém de tomar ceia, é você que tem que se examinar, é o que a Bíblia diz. E ele mesmo disse: não, eu não vou tomar ceia até que eu me case, até que eu tenha uma aliança com Deus. Foi a coisa mais linda que eu ouvi de alguém, porque ele realmente honrou esse compromisso, ele marcou o casamento dele, ele se casou, nós pudemos celebrar, foi um grande testemunho, foi maravilhoso, ele fez uma aliança com Deus, né, e ele voltou a tomar ceia depois da aliança que ele fez com o Senhor. Eu não sei qual é o teu pecado que você está estimando, que você não se liberta. Se você não vir hoje disposto a se arrepender e a não mais cometer esse pecado, você é super mais que bem-vindo para tomar a ceia do Senhor. O que eu não quero é que você venha, tome a ceia do Senhor e volte amanhã fazendo a mesma coisa que você anda fazendo, que não agrada a Deus. É tempo de mudança, igreja, amém? Deus quer derramar um avivamento sobre a nossa cidade, um avivamento sobre a tua vida, e esse avivamento depende que você leve Deus um pouco mais a sério. Faça como Zaqueu, após ceiar, não seja mais o mesmo. Amém? Obrigado, André, você pode voltar para o seu lugar. Uma salva de palmas para o Andrezão. Eu queria pedir para o time da ceia, pode começar a servir a ceia? A Bíblia fala que Jesus reuniu seus discípulos sobre a mesa, eles tiveram uma refeição, e aí ele pegou o pão. Vocês estão prestes a receber esse pãozinho aqui. E esse é o pão da Páscoa judaica, é o pão sem fermento. Ele é um pão que não tem fermento. O fermento, ele representa o pecado. E o pecado, por menor que ele seja, ele leveda toda a massa. O fermento leveda, ele contamina, ele influencia toda a massa. E o pecadinho, por menor que seja, ele influencia a nossa vida. Ele influencia todo o nosso ser.
Pode mandar bala aí, igreja, pessoal. Servir para todo mundo. E se você olhar para esse pão, ele representa Jesus. Jesus disse: esse pão é o meu corpo, que foi dado a muitos. E se você olhar esse pão sem fermento, representa Jesus sem pecado, amém? Jesus viveu na terra, ele é o único, Jesus, presta atenção, Jesus foi o único que nasceu de uma virgem. Eu não conheço ninguém que nasceu de uma virgem. Jesus foi o único que ele ao mesmo tempo é filho de Deus e ele é ao mesmo tempo filho do homem. Jesus é o único que é divino e também é humano. Por isso que ele se compadece de nós, porque ele sente o que você sente. Então ele é o verdadeiro pão que caiu do céu. No Antigo Testamento, o povo de Deus recebeu maná. Maná era o pão que caía do céu para alimentar o povo sobrenaturalmente. Quem viu aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer? Na época do povo de Deus chovia maná. E eles comiam aquilo. E aquilo os sustentou durante o tempo deles no deserto. Esse pão, se você olhar bem, ele é furadinho. Esses furos representam os açoites e os pregos que Jesus sofreu por mim e por você. E Jesus, quando ele chega para os seus discípulos, ele começa a partir do pão, e ele começa a entregar, passando aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu pão, fazei isso em memória de mim. A ceia representa também a questão do vinho. Jesus também pegou o vinho e disse: esse é o sangue, é o vinho da nova aliança. E ele começou a compartilhar também com os discípulos. A nova aliança representa o cumprimento de algumas promessas. No livro de Jeremias, fala que a transformação, a nova aliança representa uma transformação interna que nos limpa de todo pecado. E olha o que diz Jeremias 31, 34, se puder colocar ali. Diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso se cumpriu em Cristo Jesus. Eu lhes perdoarei de toda a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Uma vez que ele é confessado, uma vez que você é arrependido, Jesus não se lembra mais dele. A nova aliança representa que a palavra de Deus não está mais entre nós, ela está em nós. Se você ler no primeiro capítulo de João, diz que, no primeiro capítulo de João, que o verbo se fez carne, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Mas depois da consumação da nova aliança, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, Jesus hoje, ele não habita só entre nós, ele habita em nós, ele pode habitar em você e em mim ao mesmo tempo. E aí ele diz: porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Jeremias 31, 33. Moisés, naquela época, o povo de Israel recebeu a lei do Senhor numa tábua. Hoje você recebe no seu coração. A nova aliança, o sangue da nova aliança, a ceia, a Páscoa, representa um novo e próximo relacionamento com Deus, que foi prometido no livro de Jeremias. Deus disse: eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E através da ceia, o que Jesus está dizendo para mim e para você: eu quero ser o seu Deus e eu quero que você faça parte do meu povo. Todo mundo já pegou do pão? Todo mundo já recebeu? Tem alguém que ainda não recebeu? Todo mundo pegou do vinho? Todo mundo? Na Páscoa judaica, eles celebram com 4 taças, por isso que nós temos 4 taças aqui. Cada taça representa uma promessa.
Uma promessa que Deus fez a Moisés, e essa mesma promessa também é transcrita no que Jesus também fez por nós. E Deus prometeu para Moisés em Êxodo 6, coloca lá Êxodo 6, versículo 6, ele diz assim: por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, e eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, e eu os libertarei da escravidão, e eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Próximo. E eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Volta lá no 6, por gentileza. Primeira promessa representa a primeira taça. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu libertarei da escravidão. E eles liam essa promessa, eles leem e fazem isso até hoje, e eles tomam a primeira taça. Isso representa Deus libertando o seu povo do Egito. Egito significa lugar de limitação. E nos dias de hoje representa Jesus te libertando do poder do pecado. Jesus te libertando do jugo do pecado. E aí Deus fala ali para eles também, eu os libertarei da escravidão. Isso tem a ver com que Deus tira o povo do Egito, mas depois Jesus precisa tirar o Egito de dentro do povo. Essa é a segunda taça, é a taça da libertação. Deus te tira do meio do pecado, do poder do pecado, mas depois Ele tira toda a influência que o pecado fez e criou e o trauma que Ele realizou em você. E Ele te limpa e te purifica e tira. O nome Cristo Redentor, Redentor significa aquele que cura e te restaura para o propósito original. Deus sempre teve um propósito para você. Pelo pecado a gente se desvia e vive uma outra vida, mas quando Ele entra em você, Ele te resgata, Ele te cura e Ele te gera de novo você nesse propósito que Ele sempre teve para a sua vida. Então, Deus tira o pecado de você que te empreende e te impede de avançar. A terceira taça representa você descobrindo a intenção original que Deus tem para a sua vida. Significa propósito. Deus tira o povo do Egito, leva para o deserto, tira o Egito de dentro do povo e leva o povo para viver com propósito aonde? Em Canaã. Depois ele fala ali no final, no próximo, coloca lá. Eu os farei meu povo e serei o quê? O Deus de vocês. Aqui, nos dias de hoje, essa promessa, que é a quarta taça, representa você fazer parte de uma família que está fazendo a diferença nesse mundo. Você fazer parte da igreja de Cristo Jesus na terra. Amém? Vamos colocar de pé. Feche os seus olhos um instante. Jesus, Tu és o pão da vida. Obrigado por vir a esse mundo. Jesus, o Senhor, Tu representa o sangue da nova aliança. Obrigado pelo Teu sangue derramado na cruz. Eu queria te dar um minuto agora, antes de você tomar essa ceia, para você falar com Deus. Por um instante que você possa, talvez pedir perdão por algo, talvez pedir libertação de algo, talvez aquele pecado de estimação que precisa acabar hoje. É isso que você tem que entregar para Deus. Deus, não queremos ser crente esteira. Queremos sair daqui transformados hoje. Diferente da maneira que nos sentamos à Tua mesa. Obrigado pelo pão da vida, pelo privilégio que temos de ter parte contigo. Amém. Você pode comer do pão?
Jesus, obrigado pelo teu sangue. Teu sangue representa a vida. E o Senhor o derramou por inteiro por nós. E num único dia, tu tirou todo o poder do pecado do mundo. A morte não tem mais poder sobre nós. E esse pelo teu sangue, o Senhor nos garantiu vida eterna e vitória absoluta sobre a morte. Não só a morte física, mas a morte espiritual. Obrigado pelo teu sangue precioso. Te damos graça por ele. Somos gratos a ele. Amém. Você pode beber do vinho. Queria chamar a banda aqui. A quarta taça, Jesus não tomou com os seus discípulos. Ele tomou as 3 taças na última ceia com seus discípulos, mas quando chegou na quarta taça, ele disse: eu não provarei desse vinho até o dia do casamento da noiva com o noivo, até o dia que a igreja estará reunida comigo no céu. Nesse momento que está escrito em Apocalipse, Jesus vai sacar essa quarta taça e vai tomar comigo, e vai tomar com você, que é noiva de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Levanta suas mãos, vamos adorar a Deus só mais um minuto. Esse é um culto especial de Páscoa, ele se estende um pouco mais, mas eu creio que Deus tem algo maravilhoso para fazer nessa parte do culto. Então abra o seu coração, comece a adorar o seu Deus, fale com Ele. Você vale o sacrifício do meu filho. Esse é o tamanho do amor de Deus por você. Esse é o tamanho do amor de Deus por você. Não permita que nada te separe desse amor. Não permita que nada te afaste desse amor. Hoje ele se aproxima mais de você. Ele está renovando esperança. Hoje Ele te acalenta e te diz: vai ficar tudo bem. Que essa palavra possa entrar no seu coração. Vai ficar tudo bem. Circunstâncias são passageiras, mas a minha promessa é eterna. Sofrimentos são passageiros, mas a minha alegria é eterna. Aleluia, Jesus. Antes de nós encerrarmos, tem mais uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu queria agora pedir que vocês acendessem só um pouquinho a luz lateral, só um pouquinho. Queria que vocês continuassem com os olhos fechados e as cabeças curvadas. Mas talvez alguém aqui no nosso meio, entre nós, que nunca entregou a sua vida a Jesus. Ouviu toda essa história da Páscoa, talvez você se encantou, talvez é a sua primeira vez na igreja, talvez você já veio algumas vezes. Sabe, me fascina uma coisa que eu li hoje. Jesus vira para Pedro, depois de 3 anos e meio que Pedro andava com Jesus, Jesus vira para Pedro e disse assim: Pedro, quando você se converter. Falei, caramba, Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, ainda não era convertido. Pedro, quando você se converter, sustente seus irmãos, dê suporte para os seus irmãos. Eu queria fazer um convite, se talvez você está sentindo o Espírito Santo batendo na porta do seu coração nessa noite. O motivo do qual você se sente assim é porque Ele quer habitar em você. Se você deseja ser sensível e abrir o seu coração, eu queria orar por você. Eu vou pedir para você levantar a sua mão. Se você deseja receber Jesus
como seu único suficiente Salvador, como seu único Senhor, eu queria orar por você nessa noite. Talvez você nunca fez uma oração como essa. Talvez você diz: pastor, eu já acredito em Jesus. Olha, até o diabo acredita em Jesus. Não basta só acreditar, é preciso andar com Ele. E o primeiro passo para começar a andar com Ele é abrindo o seu coração e entregar todo o seu coração para Ele. Na cruz do Calvário, Ele entregou tudo que Ele tinha por você. Em troca, o que Ele pede é que você dê o seu coração a Ele. Há alguém aqui entre nós que deseja fazer isso? Vou pedir para você levantar sua mão bem alto para que eu possa ver. Tem muitas pessoas espalhadas aqui, pessoas aqui na frente. Preciso que você levante sua mão bem alto. Pastor, sou eu. Pastor, eu quero esse Jesus. Eu quero receber esse Jesus na minha vida hoje. Sabe de uma coisa? Onde Jesus habita, Ele reina. Onde Ele reina, Ele abençoa. Se você deseja a presença dEle em você todos os dias, vou querer orar por você. Alguém aqui que quer fazer essa oração comigo? Vou pedir para você levantar sua mão. Talvez você já fez essa oração no passado. Você já recebeu Jesus na sua vida, mas por algum motivo você se distanciou, seu coração se esfriou. Talvez você trocou a mesa do Senhor por uma outra mesa que o mundo te ofereceu. E hoje você sente que é hora de voltar. Hoje você sente que é a hora de você segurar na mão de Deus e aceitar uma nova chance que Ele te dá. Eu também queria orar por você. Alguém que se enquadra em qualquer um desses dois cenários nessa noite? Talvez você vai fazer essa oração pela primeira vez. Ou talvez você vai voltar para Ele, como eu fiz no ano de 2002, que eu voltei para Jesus de todo o meu coração. Assim como você, eu também levantei a mão. Todos nós aqui já levantamos nossa mão. Se você sente que essa mensagem para você, responda ao Espírito Santo. Nós não queremos te constranger. Em nenhum momento Jesus se envergonhou de passar por aquela cruz. Ele diz que aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante de Deus e dos meus anjos. É necessário que você tenha coragem para confessar Ele diante dos homens nessa terra. Há alguém aqui? Nós já estamos encerrando, mas eu queria orar por você. Essa é a verdadeira Páscoa. Jesus é a verdadeira Páscoa. Se você está resistindo, a melhor coisa que se tem a fazer, talvez você está assistindo a gente pelo Facebook Live e você sente que você deseja se unir a Jesus. Também quero fazer essa oração por você. Alguém nessa noite? Com todas as cabeças curvadas, olhos fechados. O Espírito Santo está nesse lugar. Vamos orar? Vocês podem repetir comigo essa oração? Talvez, se você não levantou a sua mão por alguma vergonha ou qualquer coisa, mas você deseja Deus na sua vida, vou pedir para você repetir conosco essa oração aí no seu lugar. A igreja toda fará com você. Se você está assistindo a gente pela internet, você também pode pôr a mão no seu coração e fazer essa oração conosco. Querido Deus, nessa noite, eu abro o meu coração. Eu lhe agradeço. Por ter morrido na cruz. Por mim. Eu lhe peço perdão. Por tudo que eu fiz de errado. E lhe peço. Escreve o meu nome. No livro da vida.
Envia-me o teu Espírito Envia-me o teu Espírito e me ajude e me ajude a andar contigo a andar contigo todos os dias da minha vida. todos os dias da minha vida. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. 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 Agora vou pedir para você voltar para o seu lugar. Nós vamos liberar as crianças para pegar os ovinhos e o nosso culto já estará por encerrado.